paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Aqui é o Bispo Samuel. Irmãos, eu quero falar o nome dos ganhadores do nossa comemoração, de mais de 100 inscritos. Nós temos apenas 12 ganhadores, então tem mais 8 livros. Se alguém mandar, vai ganhar. É só você mandar o seu endereço para o número de WhatsApp que eu vou deixar aqui no vídeo, ou então vou deixar o link também na descrição. Então, quem ganhou? Irmã Hilda de Assis, da Igreja Promessa de Jesus de Itanhandu, nosso querido Bispo Divino, um abraço, da Igreja de Volta Redonda, Pastor Crésio, também de Volta Redonda, a irmã Cristina Beta, de Porciúncula, Karina Werneck, aqui de Lorena, Elisângela de Lorena, Aron agora é Lorena, o Eslaine, a irmã Eslaine aqui de Lorena, a irmã Tainara Pereira, de Porciúncula, o irmão Vitor, de Lorena, o pastor Paulo César Diniz, de Moreira César, um abraço, pastor Paulo, e o nosso querido irmãozinho Daniel, tá? O pessoal de Lorena aqui eu já entreguei e já mandei pro pessoal de Volta Redonda, de Itanhandu, só falta mandar pro pessoal de Moreira, tá bom? Então ainda tem mais 8 pessoas que podem ganhar. É só os 8 primeiros agora que enviarem vão ganhar o livrinho. É um livrinho pequeno, mas é uma bênção, né? Ele fala como a Bíblia chegou até nós, ele conta do processo que Deus usou, a inspiração, a reprodução, a tradução. Depois ele se concentra na história da tradução da Bíblia, mas ele fala mais da tradução da Bíblia na língua inglesa, né? Na época da Reforma surgiu a Bíblia em alemão e outras línguas também. Ele cita de maneira bastante breve também, acho que é a Bíblia em português, né? Que nós temos, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Então é um livrinho muito interessante. Ainda tem 8. Mais 8 pessoas podem ganhar. Irmãos, vamos continuar a nossa leitura sobre os milagres que Jesus realizou. Hoje nós vamos ver a primeira multiplicação que Jesus realizou. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Nós vamos ler do 30 ao 44. Marcos 6, do 30 ao 44. Diz assim: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos. E eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: Compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele disse: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupo de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem. Também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram pães foi 5.000 homens. Olha que bênção. Meu querido e amado irmão, aqui Jesus já estava bem famoso, né? A notícia que ele ia chegar num lugar vazou,
Jesus queria descansar com seus discípulos. Os discípulos tinham voltado de uma missão, estavam alegres porque tinham pregado, tinham sido usados por Deus para libertar, para curar, mas não tiveram tempo porque a multidão queria ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus teve compaixão porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas queriam tanto ouvir a palavra de Jesus que esqueceram de levar o alimento, esqueceram da alimentação. E os discípulos de Jesus, então, informaram para o Senhor: Senhor, manda eles embora para que eles possam comer, e senão vai fechar tudo, eles não vão ter onde se alimentar. E aí foi que Jesus fez o milagre. A primeira lição que nós tiramos aqui desse milagre é que quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, quando você prioriza Deus, Deus cuida das suas coisas, Deus cuida das suas necessidades, até materiais. O Senhor Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Será acrescentado o que comer, o que beber, o que vestir, porque o nosso Deus, Ele é fiel, né? Eles foram atrás do pão espiritual e receberam também o pão material. Então, põe em primeiro lugar o reino de Deus, né? Muitas vezes o crente deixa de buscar Deus, deixa de ir na igreja. Às vezes, bem na hora da igreja tem um trabalho, bem na hora do culto quer limpar a casa. Não, irmãos. Procure priorizar as coisas de Deus e você vai ver Deus agindo na sua vida. Irmãos, veja que interessante, nós pensamos em resolver os nossos problemas de maneira humana e nós muitas vezes não imaginamos como Deus resolve. Deus resolve de um jeito que ninguém pensaria em resolver. Deus resolve através de um milagre inesperado, porque Deus faz milagres, Deus faz o impossível. É lógico, algum aqui dos discípulos, né, pegou e falou: olha, nós precisamos de 200 denários. Às vezes nós pensamos que a resolução do nosso problema é o dinheiro. Ah, eu preciso de tanto em dinheiro, resolve meu problema. Não, Deus resolve o seu problema sem dinheiro. Irmãos, a quantia era grande. 5.000 homens, não estava incluso as mulheres e as crianças. Imagine quanto. 200 denários. Um denário era um dia de trabalho, quase um ano de trabalho. Eu chutaria aí, colocando o salário mínimo a R$1.000, né? O ano tem 300. Vamos colocar aí perto de uns R$10.000, hein? Muito dinheiro. E o Senhor resolveu sem precisar de 200 denários. Irmãos, quando eu fazia faculdade, eu me lembro até hoje, a minha faculdade custava R$700. E eu achava que Deus ia prover R$700 todo mês para mim. Porque é a forma como nós achamos que vai resolver o nosso problema. A gente pensa que o dinheiro resolve tudo, né? Deus não precisa de dinheiro. Deus pode resolver as coisas sem dinheiro. E aí, depois de um tempo, né? Acho que uns 6 meses de faculdade, estava com 2 mensalidades atrasadas, falei: como que eu vou fazer agora? E aí surgiu um programa do governo chamado Escola da Família. Só para quem estudou em escola pública. Eu me inscrevi, fui selecionado. Eu ganhei bolsa de 100%. Deus não me deu um emprego com um salário maior para eu pagar, não. Deus me deu uma bolsa, né? E eu consegui. Então, irmãos, às vezes você está pensando que Deus vai resolver de um jeito, mas Ele vai resolver de outro, né? Deus, Ele é poderoso, Ele é criativo e Ele faz de uma maneira que a honra e glória fica para Ele, né? Irmãos, às vezes o que você tem é pouco para satisfazer a sua necessidade, mas apresente a Deus o que você tem. Eu conheci uma irmã que ela tinha um diploma de magistério, na época que era ensino médio, né? E o marido ficou desempregado e ela pegou o diploma, orou a Deus: Senhor, eu tenho esse diploma, abre uma porta para mim. Foi o que ela tinha, o que ela conseguiu. Irmão, você acredita que teve um concurso na cidade dela para professora, ela se juntou com outras mulheres para estudar, começou a estudar, Deus abençoou e ela conseguiu um emprego. Se muita gente fica lamentando, chorando: eu não posso, não tenho, o que eu tenho é muito pouco. Eles tinham aqui, né, alguns pães e alguns peixes para alimentar 5.000 pessoas, é irrisório, não dava para nada. Às vezes você pensa que o que você tem é pouco, mas o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer valer o seu esforço, o Senhor pode multiplicar as bênçãos na sua vida, Ele pode multiplicar aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu. Então você não conseguiu fazer uma faculdade, mas então
faça um curso técnico. Quando não conseguir um curso técnico, faça um profissionalizante. Não conseguir um profissionalizante, aprenda uma profissão, aprenda a ser pedreiro, carpinteiro. Não vai faltar, irmãos, trabalho, dinheiro e recurso para quem tem disposição para o trabalho. Então apresente a Deus o seu esforço, não fique parado. Deus faz o impossível, nós fazemos o possível, irmãos. Nós fazemos o possível. Quando o Senhor foi citar Lázaro, o Senhor falou para eles, tira a pedra, porque a pedra o ser humano pode tirar. Viu? Apresente a Deus o que você conseguiu, o que você tem, e Ele vai orar e vai abençoar, e com isso você vai se sustentar. Aquilo que era pouco, o Senhor multiplicou e ainda sobrou. Tá? Então, o que você deixa por amor de Deus e do Evangelho, o Senhor te dá 100 vezes mais. Irmãos, meu pai, ele começou a pregar em Lorena, que é uma cidade universitária. Alguns terminavam a sua faculdade e iam para cidades de origem. Né? E como ele não tinha recursos para ir para essa cidade, ele começou a mandar essas pessoas procurar uma igreja. Muitos procuraram, muitos ficaram em outras igrejas, mas uma irmã em Itanhandu e um irmão em Volta Redonda falaram, não, pastor Ivan, nós não nos sentimos bem em nenhuma igreja, nós somos da promessa de Jesus, por que o senhor não vem aqui na nossa casa fazer culto uma vez por semana? Então, o bispo Ivan foi, no princípio, de ônibus, aí um dia ele vendeu uma casa que tinha e comprou um carro para poder viajar para Volta Redonda e Itanhandu e fazer culto nessas cidades, né? E veja, irmãos, que bênção. Nunca faltou carro para ele andar e nunca faltou casa para ele morar. O Senhor falou para Pedro, falou, Senhor, nós temos deixado terrenos, nós temos deixado família para seguir a Ti, que nós vamos receber. Aí Jesus falou, 100 vezes mais nesse século e no vindouro a vida eterna. Então Deus te dá 100 vezes mais daquilo que você renuncia. Tem gente que não renuncia a nada por amor de Cristo, não se esforça em nada e quer 100 vezes mais. Irmão, quero dizer para você que a matemática não erra, 100 vezes nada é nada. Tá, irmão? 100 vezes nada é nada. 100 vezes meio é 50. E 100 vezes 1 é 100, 100 vezes 2 é 200. Então não se esforce em prol do reino de Deus, você vai ver Deus fazer milagres na sua vida. Você vai ver Deus multiplicar as bênçãos na sua vida. Glória a Deus por isso, viu? Creia nisso. Amém? Se você tem passado dificuldades, se você tem tido pouco, vamos apresentar diante de Deus agora o que você tem. Vamos orar para que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, né? Porque foi assim que Gideão fez também. Gideão, irmãos, ele não ficou olhando os midianitas destruir todo o trigo que ele plantou. Ele pegou um pouquinho, levou no lagar, escondeu num lugar lá que não era para malhar trigo, era o lugar de prensar, né, as uvas, as frutas, e começou lá a esconder o trigo, porque ele não ia ficar parado, vendo destruir tudo. E aí o anjo do Senhor apareceu para ele e ele reclamou, falou, o que está acontecendo? O que vai, né? O que são feitos das promessas que os nossos pais disseram? Aí o anjo falou para ele, vai nessa tua força que o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou seja, Deus ia abençoar o esforço dele, a coragem dele. E ele reuniu um exército muito grande. O Senhor falou, não vai ganhar com tudo isso, não. É só 300 fiéis que vão vencer. Então, com pouco, o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por aquilo que temos. Pai, aquele irmão que está desempregado, que apresenta um diploma, que apresenta um saber, uma profissão que ele sabe, abre uma porta para ele, Pai amado. Senhor Deus, multiplica as bênçãos na nossa vida. Pai, que possamos pôr o seu reino em primeiro lugar, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Como, Pai, o Senhor aqui multiplicou onde faltava e depois, grande Deus, até sobrou. Faça isso nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até semana que vem. Se Deus quiser, um forte abraço. Ainda temos mais 8 livretos. O irmão que quiser, mande o seu endereço aí pelo WhatsApp, que vai aparecer na tela. E também vou deixar o link do WhatsApp na descrição do vídeo. Põe o seu endereço completo, porque senão não tem como te mandar um livro, né? Como que eu vou mandar se eu não sei o seu endereço? Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe.